São 11h32, estou finalizando as atividades do cronograma semanal da lida doméstica, né? E aí, cada dia é um dia mais específico, conforme a minha saúde, disposição física, porque, como eu falei, muito de boa, relax, sem pressão, sem pressa, muito no meu tempo, muito no meu ritmo, de acordo com minhas responsabilidades, prioridades, as urgências, as emergências que aparecem na semana sem que haja um planejamento, né? Então aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, tô aqui, que é um feijão preto com arroz, o caldo, bem caldo, a água, o vinho de mesa, é um vinho de mesa, não é aqueles vinhos tão elaborados, enfim, e o azeite que não pode faltar. E começar aqui, ó, a degustação. É só o caldinho com o feijão e o arroz, ó. Por quê? Porque, pelo menos assim, no mês, nós temos que tirar uma semana para ter essa atenção com a reposição de ferro. Ou seja, feijão, que alface, que tudo isso contribui para quem tem a vulnerabilidade da anemia, que é o meu caso. Eu sou anêmica desde sempre, então eu tenho que ter uma atenção redobrada em relação a ter que incluir o feijão pelo menos uma vez na semana, né? Ó. E colocar o feijão de uma forma que seja com o feijão preto, e só o feijão, ele não tem nada de toicinho, nem de bacon, nem de carne, nem de nenhum tipo de coisa gordurosa. Enfim, é só o feijão preto mesmo, com caldo. E um pouquinho de arroz para dar uma sustância, né? Hoje eu lavei roupa, hoje eu fiz várias coisas, fiz coisas aqui na cozinha. Fica faltando o quê? Organizar armário, limpar a geladeira. Por quê? Porque é tudo muito no meu ritmo. Eu tô muito de boa, muito relax, sem pressa, sem pressão, porque como eu disse, tenho muitas outras funções, responsabilidades, prioridades, e sem contabilizar com as urgências da semana que a gente precisa resolver, né? E que não são planejadas. E aí a gente tem que fazer um replanejamento, um remanejamento de atividades e funções de acordo com o cronograma de atividades semanais, tanto no estudo, tanto na lida doméstica, tanto nas coisas que a gente precisa resolver na parte externa, burocrática, né? Então, ó, só o caldinho, ó. Então, assim, quem não gosta de comer o arroz, o feijão com mais caldo, eu sugiro que passe o feijão no liquidificador. Mas nós precisamos exercitar a nossa mandíbula, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que não como carne. Então, eu tenho que exercitar algo na mastigação com a minha mandíbula. Então, se eu como um pedaço de carne, eu já começo a sentir aqui, ó. Por quê? Porque eu não tenho costume de comer carne. Carne animal, a carne vermelha, né? Mas, uma vez por mês, às vezes no máximo 2 vezes por mês, eu tento incluir pela questão mesmo de exercitar a mandíbula, né? Esse exercício de mastigação, né? Tudo isso é muito importante, ó. Então, hoje, o dia foi corrido. Hoje, dia 4 de novembro de 2025, da 133ª semana de Bare Minimum Monday and Friday, terça-feira, pós-almoço, por volta de meio-dia,
vou desligar o Wi-Fi, vou desligar, me desconectar do inconsciente digital, do inconsciente coletivo físico, do inconsciente coletivo digital, porque eu só vou retornar a fazer alguma coisa das atividades do cronograma no finzinho da tarde, tipo 4 horas, até umas 6 horas, 6h30 no máximo. E hoje tem programado o quê para mim? Uma sesta pós-almoço. Uma pausa. Uma pausa com sesta. Aqui, ó. Um pouco de vinho. É o restante do vinho daquela garrafa que eu abri semana passada, que ainda tá boa para consumo. Então, ó, um pouquinho de água, dá um golinho já, ó. Um gole de vinho, um gole de água para limpar o paladar. Toma água, um gole de água antes para limpar o paladar, um gole de água depois. E assim, não há necessidade de mais do que uma taça, pelo menos para mim, na hora do almoço e na hora do jantar. Eu não vejo necessidade alguma de mais de uma taça. E a minha taça é a metade da taça de vinho. A água eu coloco um dedo acima da metade. E a taça de vinho sempre eu coloco na metade aqui da taça de vinho. Então, no máximo, eu tomo uma taça dessa aqui de manhã, uma taça na hora do jantar. Não passo disso. E sempre acompanhado de quê, ó? Água. Golinho antes, gole depois, né? Para poder sentir o sabor tanto do vinho quanto da comida, como nessa harmonização. Lógico que vinho branco não se harmoniza com caldo de feijão, mas eu não sou sommelier, eu não sou enóloga, eu sou enófila no meu paladar. Então hoje o que eu tinha para colocar na mesa era o vinho branco, então, mas não harmoniza, não é uma boa harmonização o feijão preto com com vinho branco, não recomendo, mas hoje eu estou fazendo porque é o meu paladar, então tudo bem. Ó, vou me preparar. Hoje tem um descanso, tem uma pausa, porque eu lavei roupa desde ontem. Ontem foi pesado também. Ontem eu peguei peso. Ontem eu varri coisa, eu limpei. E ontem foi mais pesado que hoje. Hoje o esforço físico maior foi na lavagem de 20 peças de roupa. Então, eu acordo muito cedo. Então, nada mais justo do que meu dia termine cedo nas atividades do cronograma da lida doméstica e meu cronograma de estudos é muito com... Às vezes, eu me atualizo em perfis da seara jurídica, da seara da saúde, da seara da educação, tudo pelas redes sociais. Quando tem alguma novidade, algum entendimento novo, ou do STJ, ou do STF, ou do Tribunal de Justiça do Ceará, ou do Tribunal de Justiça de qualquer instituição aqui, de qualquer seara jurídica do Brasil em si, Senado e, enfim, CNJ, tudo que vai saindo nesses perfis eu acompanho. Então, geralmente, num novo entendimento, uma nova lei, uma revogação de uma lei, ou, enfim, o período de vigência de uma lei, tudo isso eu tenho um acompanhamento pelas redes sociais. Então, as redes sociais, elas são muito importantes, sim, nesse sentido. Porque meu vademecum, eu tenho o último vademecum em formato físico que eu comprei foi em 2019. De lá para cá são atualizações. Eu pego lá um pedaço de papel, faço lá a atualização e coloco
no Vadimeco. E às vezes nem isso, às vezes eu vou, quando eu tô com acesso à internet, eu vejo qual foi a lei mais atualizada e faço aí a triagem no filtro, porque uma consulta no Google não é garantia de que seja uma informação com exatidão, né? Porque existe o filtro. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ela traz várias pautas e a gente tem que filtrar. Esse filtro é feito por um discernimento humano, né? Então, nem todas as respostas estão no Google e nem todas as respostas estão na inteligência artificial. Nem todas as respostas estão no chat GPT, né? Então, é por isso que a gente tem que ter muito discernimento, muita cautela, muita ponderação de usar essas facilidades do mundo tecnológico, dos avanços tecnológicos, né? 11 minutos. Mas então, olha só. Hoje vou. Agora, já, deixa eu ver, 11 minutos. Vou já desligar, deixa eu dar uns 13 minutos. Muito caldo, olha. Caldinho. É forte e dá sustância. Aqui no Ceará, Fortaleza, nós que somos, que temos o pé no sertão, no interiorzão brabo daqui do Ceará, então todos nós temos essa vivência de incluir no menu das refeições semanais comidas que dê sustância, tipo cuscuz, tipo a farinha, tem o arroz é arroz com ovo. O feijão com a farinha a gente faz com a mão, o feijão com a farinha faz o capitão, né? Faz capitão e pode comer aqueles bolinhos, como se fosse aqueles bolinhos de quibe, mas é feito com o feijão e a farinha. Então, aqui no Ceará, nós que temos o pezinho, né? Que temos o pezinho nascido. Eu nasci em Fortaleza, Ceará, Brasil. Mas minha mãe é do interior, meu pai é do interior, a família da minha mãe é do interior, a família do meu pai é do interior. Então, eu tenho um pezinho no interiorzão brabo, né? Do Alto Sertão. Então, as nossas raízes, ela tem um pouco na nossa genética. Assim como na nossa genética existe a predisposição para o histórico de doenças da família, né? Tipo pressão alta, diabetes. Então, dentro do histórico familiar de uma pessoa, nós temos que analisar toda essa predisposição genética para daí começar a tomar todos os cuidados hoje e para gerações futuras. São 13 minutos. Vou terminar aqui de comer o meu feijãozinho, ó. Pratinho de arroz com feijão, muito caldo e um pouquinho de vinho. Não harmonize, não façam isso em casa. Não harmonize o vinho branco com feijoada, nem com feijão preto. Não eu tô fazendo isso aqui porque eu queria aproveitar o resto da garrafa de vinho branco para não jogar fora, como eu já joguei, eu acho que dessas 8 garrafas de 2 anos que eu tenho na minha adega aqui, teve umas 2 ou 3 garrafas que mais da metade da garrafa eu tive que jogar no ralo, porque eu não aproveitava. E passava do vencimento e eu não confio fazer o vinagre, essas coisas assim com o vinho. Quando ele é aberto, ele tem que ser consumido, ele não tem que ficar. É por isso que a gente tem que ter cuidado de pedir taças de vinho em restaurantes com a carta do dia, né? E é isso, até o próximo vídeo. E eu vou descansar depois do almoço e até o próximo vídeo.